O mundo tá uma droga, mas que tal, ao invés da gente ficar maquiando e mascarando os defeitos do que tá lá, a gente de fato colocar a mão na massa para corrigir essas coisas, ao invés de só fazer de conta que elas estão melhores? O filme fala a respeito de essa coisa de se você tem um quê de especial, você ter a obrigação de mudar o mundo. O problema é que eles querem que você mude o mundo do jeito deles. E mesmo correndo o risco de às vezes você poder ser acusado como um traidor, um desertor, a gente tem sim que abandonar algumas guerras quando a gente descobre que a gente está lutando pela causa errada. Convívio pacífico e colaboração são escolhas. Agora, tem gente que para entender isso parece que antes precisa perder tudo, para depois começar a entender que se quiser voltar a ter alguma coisa que preste, vai ter que prestar atenção onde põe o pezinho. E o filme também fala a respeito dessa coisa de que é importante ver através das mentiras, daqueles que vêm vendendo pra gente uma solução para resolver um problema que talvez nem fosse um problema de fato, e esta solução vai se tornar depois um problema maior do que aquilo que fizeram a gente acreditar que era um problema em primeiro lugar. O que acaba fazendo com que os vitoriosos acabem se tornando consumidores viciados. E aí eu deixo aquela pergunta básica: você estaria disposto a sacrificar tudo em nome da justiça? Salve telanautas, olha eu aqui de volta, Heitor Teixeira, para dessa vez a gente falar sobre The Electric State, filme que está saindo hoje pela Netflix. Filme caro, hein? Filme esse que os caras não sei se vão conseguir ter o lucro que vão precisar para justificar a quantidade de dinheiro e investimento que fizeram. Eu espero que sim, porque foi um filme que me agradou bastante. Mas vale lembrar que não é um filme futurista, é um filme revisionista. A gente acaba vendo e talvez tendo uma certa ideia através dos trailers e tudo mais, que a gente está falando ali sobre um universo no futuro, onde aconteceu uma coisa que o pós-guerra trouxe aquela sensação de pós-apocalíptico, mas na verdade o que a gente tem é um mundo do passado da Terra que conta uma história diferente daquela que a gente viveu de verdade. Mais uma vez, eu sei que eu tenho falado bastante isso sobre um monte de filme da atualidade, mas tem sido verdade cada vez mais. A gente está vendo um filme com um monte de ideias emprestadas de outro lugar. Não tem nada nesse filme que seja de fato uma novidade, uma coisa que a criatividade tenha sido original. Mas isso não significa que essas ideias não estejam sendo bem usadas. E eu sei que um monte de gente vai torcer o nariz porque eu vou dizer agora, mas eu garanto, é verdade. Salvo devidas proporções, a história desse filme aqui é a trilogia Matrix condensada num filme só. Vejam, vou me explicar. Quando os irmãos Wachowski fizeram aquela trilogia, eles quiseram contar uma história, mas deram uma roupagem para ela que foi baseada nas coisas que eram caras para essas pessoas, para essa dupla. Eles foram lá e colocaram as coisas do cinema chinês, com aquelas lutas de Wushu, coisas talvez até que tivessem a ver com outros livros cyberpunk e tudo mais, que acabaram dando aquela cara que a gente vê na trilogia que a gente já conhece muito bem. Aqui é como se você estivesse contando uma história no qual o núcleo, o centro dela, vai alcançar basicamente os mesmos objetivos no final, mas é justamente a roupagem em volta que varia e de forma condensada, sem perder tempo, com tudo rolando numa história de uma tacada só. Vale então a gente fazer essa distinção do que é história e o que é histórico, porque a história do filme fala sobre essa coisa dos eventos históricos terem acontecido de um jeito diferente, numa pegada que lembra até um pouquinho daquilo que a gente vê no filme Forrest Gump, com eles mostrando coisas de noticiários e outras coisas do gênero, que contam pra gente tintim por tintim o em que aquele mundo difere do nosso desde a década de 90. Como eu falei, não era no futuro, era no passado. Passado recente pra mim, que sou jovenzinho, mas ainda assim passado. Galera, se vocês curtem esse tipo de assunto, eu peço pra vocês, se estão chegando agora ou se já são velhos conhecidos aqui do canal, deixem o like, porque isso é muito importante pro meu conteúdo ter a oportunidade de talvez encontrar outros interessados. E considerem se inscrever aqui no canal, venham fazer parte da família do canal na tela. A partir desse ponto aqui, os comentários que eu vou fazer podem
devem e terão certamente muitos spoilers, então estejam todos avisados. Na historinha do filme a gente vê que um dos primeiros fomentadores a usar em larga escala a tecnologia mecânica, que vai acabar virando os robozinhos que a gente vê no filme, foi, vejam vocês, Walt Disney, que empregou eles nos seus parques justamente com aquela aparência bastante cartunesca, para poder fazer parte da diversão ali, o que acabou com o tempo se espalhando para outras tantas franquias que acabavam continuando fazendo esses robôs sempre com uma cara muito caricata, muito com cara de personagem logo, ou alguma espécie de personagem ali, tipo um Ronald McDonald's, ou outros do gênero, para justamente dar essa coisa da identificação da marca. Esses robôs são colocados para se tornar uma força de trabalho e fazem tudo muito bem, o que acaba espalhando eles pelo planeta todo nas mais diversas áreas. O problema é que isso só dura até o momento onde eles começam a encarar que estão na verdade sendo usados como escravos. E aí não ficam nada satisfeitos com isso. Essa parte da ideia da história do filme tem tudo a ver com a animação francesa Mars Express, que eu também fiz review e tem aqui no canal. Dá uma conferida. Eu gostei muito do filme, mesmo ele tendo tido essa coisa dessa montanha russa entre desde coisas mais bobalhonas, mais galhofa, que talvez se você cobrar muito, se você começar a fazer muitas perguntas lógicas, você vai ver que algumas ideias do roteiro talvez não parem em pé, com outros momentos muito mais filosóficos, mais dramáticos, mais densos e tensos, que fazem um contraponto entre um momento e outro. Mas nessa coisa dele ter esses altos e baixos, ele conta tranquilamente, de forma honesta, a sua historinha e alcança muito bem o seu objetivo. Para mim, ficou bem evidente que o filme foi feito voltado para um público mais jovem, não necessariamente infantil, mas que talvez esteja mais predisposto a deixar essas coisas de lado e curtir a mensagem, do que necessariamente se pegar em tudo aquilo que talvez não necessariamente seja as partes mais importantes, pelo filme justamente deixar claro para você que tem esse lado lúdico. E é claro, o objetivo principal do filme é falar sobre esses dois lados, o lado da humanidade e o lado das máquinas. O lado das máquinas tentando serem melhor do que os homens, como se fosse uma obrigação, por eles não terem os mesmos defeitos que nós, e nós tentando sermos melhores do que eles por não termos as mesmas limitações. E isso acaba gerando toda uma série de confusões e coisas que vão sufocando as relações, que se a galera parasse, sentasse para conversar, iam conseguir chegar em melhores consensos, se a humanidade não fosse tão orgulhosa, tão dramática e tão gananciosa. Mas é claro, conforme a gente vai progredindo enquanto assiste a historinha que está sendo contada pra gente, a gente vai vendo que é possível sim que algumas pessoas interajam com máquinas e que essa amizade seja plena, verdadeira e pura. O filme conta pra gente então a história da Michelle com o seu irmão, o Christopher, que tem uma mente brilhante, um cérebro super privilegiado que logo no começo do filme os caras arranjam um jeito de contar pra gente que é um cérebro mais capaz do que o de Albert Einstein, vejam vocês. Em determinado momento da guerra, o que acaba acontecendo é que ela perde a família toda, não na guerra, mas num acidente de carro. O problema todo é que quando eles chegam para serem analisados lá no hospital, uma galera acaba passando o tal irmão dela, o Christopher, numa máquina de tomografia e descobrem que ele tem esse cérebro super avantajado, que seria essencial para, justamente pelo fato da gente estar contando uma história que se passa no passado e não no futuro, eles não têm muitas das tecnologias que nós temos hoje. Então algumas coisas deveriam funcionar de forma diferente nesse mundo, que lembra o nosso, mas não é exatamente a mesma coisa, para que possa ser criada a tal rede neural, aonde o Ethan Skate, que é um cara que manja tudo de tecnologia, tem as empresas que ganham muito dinheiro com essas coisas e tal, acabe criando os drones que vão substituir os soldados, que por serem de carne e osso são muito frágeis na guerra, fazendo com que eles possam ser pilotados, esses drones, esses corpos mecânicos, sejam pilotados pelas mentes desses soldados, através dessa rede, estando eles em segurança, enquanto esses corpos superbélicos vão para a batalha, para enfrentar inclusive robôs que deveriam ser jardineiros ou carteiros.
Depois da guerra, tendo perdido a família, ela acaba passando de lar adotivo em lar adotivo na mão de tutores escrotos. É claro, é aquela galera que não tá nem aí pra ela, só tá interessado em receber uma graninha do governo, então meio que aceita ter ela debaixo do seu teto, sem se importar com a garota. Isso vai afetando a vida dela, até o ponto onde começa a afetar a parte escolar dela. E ela não quer usar essa tecnologia de entrar nessa rede neural, que é uma coisa que está se tornando cada vez mais popular, sendo usada até onde não precisa, na sala de aula, por exemplo. E nessas, uma vez ela volta pra casa e mesmo sem estar nem um pouco feliz com o tal carinha que toma conta dela, ela acaba ficando com medo quando um robô aparece e invade a casa, sendo que nessa época existe esse estigma de realmente, se aparece um robô, ele vai ser visto como o inimigo. O lance todo ela faz lá uma barulheira pela casa junto com o robô até que ela acaba acordando o cara, mas entendendo que esse robô talvez não tenha ido lá para fazer mal para ela e que talvez ele tenha alguma coisa a ver com o irmão dela. Sendo então, ela acaba, ao invés de deixando o cara denunciar o tal robô para a polícia, ela acaba ajudando o robô a atacar o cara para conseguir fugir. Porque com o passar do tempo o robô começa a ir explicando certas coisas para ela que fazem com que ela se torne realmente interessada em tentar salvar o próprio irmão. Essa coisa dos humanos pilotarem corpos mecânicos lembra muito o que acontece no filme Surrogates. E aqui a gente vê que esse corpo, se estiver de fato sendo pilotado pela mente do irmão dela, é um corpo que tem várias limitações, como por exemplo não consegue falar livremente. Ele tem lá aquela meia dúzia de falas que imitam as falas do personagem e o irmão dela estaria tentando disparar esses sons da melhor forma, mais coerente possível, ou com o uso de mímica, o que limita muito a capacidade dele se expressar, fazendo com que muito do que ele tente dizer acabe sendo entendido por ela, mas talvez não bem entendido por ela. Com as pistas que eles têm, que envolvem o tal do doutor de óculos, que ele acaba citando, o jeito de encontrar esse cara que em teoria estaria lá no meio do deserto, na tal área reservada para os robôs, seria conseguir arranjar um jeito de entrar até lá. Mas como é que eles vão fazer um troço desses? Bom, nessas eles acabam trombando justamente com o personagem do Chris Pratt, que mesmo tendo lutado na guerra contra as máquinas, acabou tendo motivos de sobra, inclusive por ter sido salvo por uma máquina, para acreditar que aquela guerra não era correta. Então ele acaba seguindo o próprio caminho dele com esse amigo robô, já que o resto do mundo resolveu que ele era um traidor, um desertor. Isso acaba fazendo com que ele tenha todo esse desenvolvimento meio de bandidão, meio de contraventor e tudo mais, mas a gente sabe que aquilo na verdade é só uma fachada, essa coisa de você estar usando os personagens feitos por atores que a gente mais ou menos está acostumado a ver interpretar personagens que giram em torno de coisas em comum. Como por exemplo ele fazendo lá um personagem que lembra muito o Star-Lord, ou o próprio Giancarlo Esposito fazendo o antagonista malvadão super temível da vez. E é embarcando nessa jornada lá pro meio da cidade dos robôs que a gente vai vendo tudo isso que eu tô falando, sobre ter lados muito lúdicos, de a gente não entender exatamente como é que numa situação dessas, numa crise que foi mundial, eles terem tão baixa segurança e as pessoas entram e saem daquele lugar que deveria ser impugnável, intransponível, na hora que o roteiro acha que elas precisam passar. E isso nem chega a ser necessariamente um problema, mas é com certeza uma característica que pode fazer com que algumas pessoas deem aquela coçada na barba e façam algumas perguntas que são uma daquelas que eu disse que talvez não façam o roteiro parar em pé. De qualquer forma, é nessa jornada que a gente vai interagindo com outros personagens, tanto humanos quanto mecânicos, e vendo essa coisa desse equilíbrio, dessa coisa que mesmo os próprios robôs têm suas facções lá dentro, já que alguns deles convivem muito bem numa sociedade organizada, pacífica, e outros acabaram criando os seus feudos mais animalescos, aonde eles se tornam canibais de outras partes, de outras peças, tendo sido batizados de carniceiros, para roubar partes sobressalentes para garantirem as suas próprias sobrevivências. Tem uma penca de comentários filosóficos que trocam muito dessa coisa existencial, do não é porque você necessariamente é um ser artificial que você não pode ter algo nobre dentro de si, nem pelo fato de você ter nascido orgânico que você não possa ver os olhos com os olhos deles. E aí nessas
a gente acaba vendo essa união de pessoas, vou chamar de pessoas para facilitar, se unindo para justamente ir contra aquele que é o vilão maior, ou seja, o Ethan Skate, o cara que acabou usando o cérebro de um rapaz inocente para acabar fazendo algo que ele nunca tornou público. O segredo do sucesso do maquinário dele com certeza seria algo que, quando chegasse, tanto que quando chega ao conhecimento público fica muito feio pra cara dele, mas de qualquer forma o filme vai passar por todas essas coisas, inclusive pelo próprio sacrifício do rapaz, que escolhe ser desplugado da máquina, já que ele não poderia ser simplesmente libertado, uma vez que o cérebro dele gerou uma espécie de simbiose com o sistema, tanto alimentando o sistema quanto dependendo dele para se manter vivo. E a gente vai ter essa coisa de contar uma história de sacrifício, contar uma história de amizade, de você lutar pelo que é bom, pelo que é correto, dentro de um mundinho onde tudo faz muito sentido para quem gosta desse tipo de história com esse tipo de roupagem. É lá na batalha final que a gente talvez tenha um dos momentos onde aquele negócio de altos e baixos se apresenta de forma mais veemente. Sendo que quando as máquinas decidem deixar o deserto para poder ir lá enfrentar o bandidão no prédio dele, e a gente nem vai se perguntar como é que elas de fato conseguiram sair, porque em teoria o personagem do doutor de óculos, que a essa altura do campeonato já morreu, mas deixou todas as informações daquele seu conhecimento em uma outra máquina, que meio que seria uma espécie de backup dele, acaba tendo essa informação. Então a gente tem esse ataque e a gente vai ver essas coisas de personagens passando por situações super bobinhas, super divertidinhas, e também outros momentos onde algumas das coisas que vão acontecendo vão tendo aquele peso emocional inerente simplesmente pelo fato de você ter acompanhado esses personagens por tempo suficiente para entender a gravidade do que está acontecendo. E com o fim do filme, o fim da guerra, já que o Christopher resolve se sacrificar e ser desconectado, a gente tem o papo da vitória, mas será que vale a pena comemorar? Porque o próprio robozinho do beisebol acaba fazendo uma daquelas citações que ele sempre faz, onde ele diz fato curioso sobre ganhar, alguém sempre perde. E é nesse momento que o personagem do Kit, do Chris Pratt, acaba caindo a ficha de que se eles estão bem naquele momento, a personagem da Michelle não tá. Ele próprio já tinha tido a cena dramática dele com o amigo robô dele, que era uma espécie de robô matrosca, que fica um dentro do outro, até que ele fique enorme. E aquela parte onde a gente já tinha perdido esse robô, fica até meio evidente como ele ia voltar, mas o que não deixa de estar com o peso correto pra gente ficar feliz em ver ele de volta. Já que fez todo sentido e o roteiro não roubou nessa parte. No fim do filme, então, com o discurso da própria Michelle para a câmera, uma câmera daquelas bem estilão década de 90 mesmo, onde ela fala para todo o mundo aquela coisa do lutar pelo que é de verdade, ainda que o que é de verdade seja artificial. E na última cena do cachorrinho bebendo água, pelo reflexo do que a gente vê ali, fica até um lampejo de esperança de que talvez o Christopher não tenha morrido de fato. Talvez ainda possa voltar. Eu achei um filme surpreendente em termos de, dentro de tantas coisas que tem jogado para encher linguiça, esse tenha de fato contado uma história que valeu super a pena e que no fim das contas, eu espero que eles tenham lucro suficiente para continuar fazendo empreitadas como essa. Sei que o filme não vai agradar todo mundo, tanto pelo fato de ele apelar para um público que talvez não seja o mais adulto, mas também pelo fato de que muitas das coisas que são contadas ali dependem dessa coisa de você deixar algumas coisas passar, porque mesmo não fazendo todo o sentido do mundo, a mensagem por trás ainda vale a pena e a história é contada de um jeito muito divertido. Agora o que eu quero saber é o que você aí de casa achou. Você concorda comigo que o filme valeu a pena? Teve esse pacotinho dentro de uma história super interessante, contando ali coisas com elementos que costumam estar presentes dentro das obras que mais fazem a gente feliz. Vocês curtiram nesse nível ou será que eu estou viajando? Quero saber a opinião de vocês, então deixem aqui no campo dos comentários. Eu vou ficando por aqui, vou deixando 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.